Olá, está no ar o Conexão Unifeso. Eu sou Michele Bronstein e hoje o nosso programa traz dois temas muito importantes: a insuficiência cardíaca e a mobilidade urbana. Não saia daí, fique com a gente, voltamos já já. Estamos voltando com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para quem acabou de chegar, vamos conversar com a professora Lúcia Brandão. Professora Lúcia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Professora Lúcia é médica, coordenadora da Clínica de Insuficiência Cardíaca do Unifeso. Professora, várias condições podem levar à insuficiência cardíaca. Mas o que é exatamente a insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca é uma situação em que o coração deixa de enviar uma quantidade de sangue adequada para as necessidades do organismo. Ou seja, o paciente pode apresentar, por exemplo, um quadro de um infarto, ter um comprometimento da estrutura do coração e, com isso, ele não consegue lançar na circulação uma quantidade adequada para suprir as necessidades dos tecidos e dos órgãos. E isso pode se traduzir clinicamente, a partir de alguns sintomas. O paciente pode expressar cansaço, fadiga, falta de ar, que normalmente se inicia aos grandes esforços e com o tempo isso vai progredindo até os pequenos esforços, podendo chegar até o repouso. Além disso, o paciente às vezes se queixa também de uma inchação nas pernas que pode aparecer durante o curso da doença. Então, esses são os sintomas mais comuns que o paciente costuma referir, que eles têm que estar atentos a um quadro de insuficiência cardíaca. No caso, a pessoa que sente esses sintomas, esse cansaço, esse inchaço, ela já deve procurar, assim, automaticamente um especialista, ou isso é uma questão a ser observada, assim, na medida em que se há uma evolução ou não? É importante o paciente estar atento, e procurar o quanto antes ele observar algum desses sintomas. Existem outras condições que podem também cursar, com falta de ar, com cansaço, mas é importante fazer uma diferenciação, fazer uma avaliação e ver se realmente está tudo bem ou se são os sinais iniciais de insuficiência cardíaca. E como que é feito o tratamento da insuficiência cardíaca? A insuficiência cardíaca ela é um tratamento bem complexo, que começa desde mudanças de estilo de vida, tratamento de doenças associadas, se o paciente tem uma hipertensão, tem que controlar a sua pressão, se ele é um diabético, fazer um bom controle da sua glicemia, se ele tem o colesterol elevado também, tentar normalizar esse colesterol. É importante que o paciente faça uma dieta adequada, com pouco sal. Então, procurar fazer uma alimentação mais natural, baseada em frutas, em legumes, em verduras, carnes magras e evitar condimentos, produtos industrializados, embutidos, todos esses alimentos que são muito ricos em sal. A ingestão de líquido também, ela é um pouco restrita, ele não deve deixar de tomar, mas ele tem uma quantidade que ele deve ingerir. Fica em torno de 1 litro a 1,5 litro, mais ou menos, por dia, dependendo da gravidade. Às vezes a gente tem que restringir um pouco mais. É importante que ele controle o seu peso, de preferência diariamente, porque isso, ele começa a ganhar peso, pode ser um sinal de que ele está guardando, reservando mais líquido, inchando. Então a gente tem que estar prestando atenção nisso. É importante também que esse paciente, quando liberado pelo médico, faça atividade física regular. Isso ajuda muito a melhorar a qualidade de vida dele, a trabalhar melhor, no seu dia a dia. Às vezes ele ainda está em alguma função e ele pode ter uma melhora no seu dia a dia fazendo atividade física. Nós temos também a parte da fisioterapia, da reabilitação, que são muito importantes também, complementando o nosso tratamento.
tem a vacinação, que é importantíssima, porque esses pacientes muitas vezes são hospitalizados, né? E uma das causas frequentes, principalmente aqui em Teresópolis, com frio, são as doenças respiratórias. Então é importante a vacinação anual contra a gripe e também nós fazemos vacinação contra a pneumonia. E fora essas medidas, nós também fazemos um tratamento com medicação, né? E essa medicação deve ser tomada diariamente, controlada. O paciente deve aderir às consultas e qualquer sintoma diferente ele deve procurar o médico, informar que houve uma mudança no seu quadro, para que a gente possa fazer algum ajuste se necessário e com isso evitar a hospitalização. Então, existe todo um tratamento não farmacológico que nos auxilia, né? Depois os medicamentos e, além disso, existem coisas mais complexas, né? A gente pode precisar usar marca-passo, alguns dispositivos mais complexos e até chegar a um transplante, né, no final da doença. E agora, a insuficiência cardíaca, ela é uma doença crônica, né? Quer dizer, você adquirindo hábitos melhores de vida, você consegue ter uma qualidade de vida melhor, é isso? Isso. E além disso, é muito importante que a gente trate as doenças que estejam envolvidas também nesse processo. Porque a insuficiência cardíaca, ela é uma doença que praticamente todas as doenças do coração podem evoluir para essa condição de insuficiência cardíaca e muitas doenças sistêmicas, né? Então, às vezes o paciente tem um diabetes, tem uma hipertensão, tem uma doença de tireoide, ou é um paciente que faz um consumo abusivo de álcool, né? Durante muitos anos, ele também pode desenvolver insuficiência cardíaca. Os pacientes em algumas áreas endêmicas de doença de Chagas é uma outra causa importante, enfim. Nós precisamos abordar as doenças que estão atreladas a essa condição da insuficiência cardíaca, né? Então, é importante tratar todas as situações associadas. Agora, a pessoa já nasce com a insuficiência cardíaca ou ela, às vezes, são os maus hábitos de vida associados a outros problemas, talvez, que vão levando a essa instalação da insuficiência como uma doença crônica? Bem, a insuficiência cardíaca, ela pode acometer desde a criança até o adulto e o idoso. Quanto maior a idade, mais chance de desenvolver insuficiência cardíaca. Algumas crianças nascem com problemas congênitos, né, na estrutura do coração que podem já desenvolver insuficiência cardíaca precocemente. Mas o mais comum é o acometimento a partir dos 50, 60 anos daí para frente. Então, quanto mais idade, maior a probabilidade de desenvolver insuficiência cardíaca. E daí esse cuidado com a prevenção, né? Então é muito importante, por exemplo, o paciente que tem uma hipertensão, tratar muito bem da sua pressão, porque ele não sente nada, é uma doença que cursa sem sintomas, na maioria das vezes, e o paciente acha que não precisa de uma medicação continuada, acha que já está bom, já está curado, e aquilo ao longo do tempo pode trazer uma alteração da estrutura do coração. Sem ele perceber, Sem ele né? perceber e depois ele acabar fazendo, né, um quadro de insuficiência cardíaca. Então é muito importante tratar bem dessas doenças para evitar que esses pacientes desenvolvam esse quadro no futuro. Esse trabalho acaba sendo uma das maneiras de detectar a doença antes que ela apareça, né? Certo. E por que o Unifeso resolveu criar a CLIC, né? Como a gente chama, a Clínica de Insuficiência Cardíaca? Porque assim, a insuficiência cardíaca, ela tem muitas coisas atreladas, né? Muitas condições atreladas. E é muito importante a gente oferecer um tratamento, né, bem diferenciado, como a gente tenta fazer. Então, a CLIC, ela foi criada, né, com o objetivo de assistência, ensino e também de pesquisa. Então, na assistência, nós trabalhamos com um grupo multiprofissional. Então, nós temos psicólogos, fisioterapeutas, médicos, nutricionista, assistente social, enfermagem, né? Então, o grupo tenta focar o paciente em todos os seus âmbitos, né? Em todas as particularidades. Então, com isso, nós conseguimos trabalhar diferenciadamente, tentando abranger mais esse tratamento. Então, é importante tratar não só a parte física, mas também a parte psicológica do indivíduo. E, além disso, nós tentamos trabalhar também com os cuidadores, né? Então, é importante um time funcionando, e não é só dos profissionais da clínica. Então, o paciente tem a sua parte
E o cuidador, quando ele conhece sobre a doença, né, e sabe cuidar melhor, ele também vai estar agregando nesse tratamento. Acaba continuando, né, o trabalho que o profissional da saúde faz na clínica, aquela pessoa seja uma esposa, um marido, uma neta, né, uma filha. Conhecido, às vezes, um vizinho, mas é uma pessoa muito importante no tratamento porque ela consegue ajudar o paciente a se locomover aí às consultas, ajuda em casa a fazer uma dieta adequada, né, a controlar todas as necessidades que esse paciente tem. É importante ele conhecer a doença, saber a importância do tratamento e auxiliar também, junto com a equipe, a esse paciente, né? E como que os pacientes, as pessoas que tiverem detectado a insuficiência cardíaca e quiserem ser atendidos na clínica do Unifeso, como que as pessoas podem ter acesso? É para todo mundo? Tem a possibilidade também de atender convênio? Ou é só para pessoas que vêm pela rede pública do SUS? A clínica, ela foi criada com a intenção de atender exclusivamente aos pacientes da rede pública, né? Então, atualmente, nós trabalhamos com esses pacientes. Então, esses pacientes são encaminhados normalmente pelo seu médico assistente, ele faz o encaminhamento, né, contando a história, os sintomas, e de preferência que ele venha com um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, que confirma a alteração, né, da estrutura do coração, da função do coração, e aí realmente fazendo o diagnóstico, né, complementando. Ele sendo atendido na primeira vez, ele vai fazer uma avaliação pela enfermagem e pelo médico, e aí nós vamos avaliar se ele realmente preenche todos os critérios para entrar na clínica. Se ele preencher, ele vai ser admitido, caso contrário, ele vai ser encaminhado a um ambulatório convencional de cardiologia ou até ao médico que já vinha realmente assistindo. Chegar um determinado momento que esse paciente evolua realmente com um quadro de insuficiência cardíaca, ele poderá retornar. Então, de forma que a gente tem feito dessa forma. Exclusivamente os pacientes da rede pública, ainda não estamos atendendo os pacientes da rede privada. E a clínica de insuficiência cardíaca, ela foi criada em 2009, por iniciativa do professor Volney de Andrade Martins, que era professor da Unifeso na ocasião, e a proposta era de atender os pacientes, né, fazendo assistência e também ensino e pesquisa. E além disso, nós tínhamos a intenção de dar um suporte ao Hospital das Clínicas, fazendo os exames complementares em cardiologia, que hoje nós conseguimos fazer, o mapeamento de pressão arterial, o ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, o teste ergométrico, né, o Holter, que avalia as arritmias do paciente. Então, nós damos esse suporte ao diagnóstico cardiovascular e trabalhamos, então, com a assistência, o ensino e a pesquisa. E como que funciona o fluxo de atendimento da clínica de insuficiência cardíaca do Unifeso? Bom, o fluxo ele passa por uma consulta inicial com a enfermagem, é uma consulta bem minuciosa, né? Então, nós fazemos questionários de qualidade de vida, já quando o paciente é admitido. Nós fazemos avaliação de pressão arterial, medida de cintura, né, de tornozelo, fazemos um eletrocardiograma, e a partir daí esse paciente é direcionado ao atendimento médico. O médico então faz uma consulta que também é bastante minuciosa, várias perguntas, um exame bem detalhado, e após essa consulta o paciente recebe a receita e ele retorna para uma pós-consulta com a enfermeira. A enfermeira então vai se certificar se ele tem alguma dificuldade de compreender a receita, se ele vai ser capaz de seguir aquilo ali. Alguns são analfabetos, né? Então isso é uma preocupação, ela vai fazer uma receita apropriada, com desenhos, para que o paciente faça realmente o uso da medicação corretamente. Então acaba sendo também um trabalho pedagógico. Exatamente. De ensinar para a pessoa como é que ela vai conviver com aquele problema daí para frente, né? Exatamente. E, além disso, a enfermagem também vai marcar uma nova consulta, ele já sai com a consulta marcada, né? E vai tentar tirar todas as dúvidas que ele tem acerca do tratamento, de forma que ela tenha certeza, né, que ela espere que realmente ele consiga cumprir tudo aquilo que foi proposto. E, a partir daí, esse paciente, então, passa por consultas com a nutricionista,
Nós temos o grupo da psicologia, que insere esses pacientes em grupos e fazem atendimentos individuais. E nesses grupos nós trabalhamos com os cuidadores também em conjunto e a participação de membros da equipe, né, para dar um suporte, para tirar dúvidas, né, durante a reunião. E também esses pacientes são encaminhados para avaliação com a fisioterapia e nós definimos, né, quais são os pacientes que teriam mais necessidade de estar sendo reabilitados. Na verdade, todos eles acabam se beneficiando da reabilitação, né, mas ainda temos um grupo um pouco restrito, nós vamos beneficiando aqueles que têm mais prioridade, né, da reabilitação. Então, assim, o tratamento conjunto acaba fazendo uma grande diferença. Principalmente se você compara um tratamento desse porte com um ambulatório convencional. Onde você tem que atender, né, naquele corre-corre, acaba não podendo prestar atenção, né, nos menores detalhes que no final vão fazer toda a diferença para esse tratamento desse paciente. Sem dúvida. E como que o estudante do Unifeso, ele se insere nessa linha de cuidado? Os alunos, eles são distribuídos tanto acompanhando os exames complementares que nós fazemos e eles acompanham também o passo a passo desse fluxo multidisciplinar, né? Então, eles aprendem a ver como é esse tratamento com uma equipe multiprofissional, né? De que forma que esse paciente pode ser melhor abordado e, na verdade, esse seria a melhor forma da gente estar trabalhando, né? Se a gente pudesse fazer isso para todos os pacientes, estender, né, isso seria realmente um tratamento ideal. Essa perspectiva multidisciplinar. Multidisciplinar. Né, de vários profissionais da área da saúde, tendo cada um deles um olhar a respeito do mesmo problema. Isso, e depois nós fazemos reuniões semanais com a equipe, onde nós discutimos casos e cada um tenta, né, ver o que pode estar fazendo de melhor para complementar aquele tratamento. Então, essa interação entre a equipe, né, entre os cuidadores e os pacientes, isso faz muita diferença, né, ajuda bastante. Então, os pacientes têm a oportunidade nesse contato, né, com a equipe de conhecer melhor sobre a sua doença, tirar todas as dúvidas que ele tem. Então, isso faz diferença no tratamento final. E no caso das pesquisas, né, porque eu imagino que para o estudante, para o profissional da área, né, para quem está ali atuando num serviço tão especializado, isso deve gerar muita informação, né, e depois muito conhecimento. Exatamente. Né? Qual o ganho que a clínica ela oferece em termos de produção de novas pesquisas? A Clique, a cada atendimento que a gente faz, isso gera vários dados que a gente insere num prontuário digital, né? E aí nós temos uma planilha informatizada com todos os dados que servem de base para os trabalhos. E aí nós já conseguimos fazer vários trabalhos, apresentar em congressos dentro do Brasil e no exterior, e já produzimos alguns artigos, até capítulos de livros de insuficiência cardíaca, e aproveitamos algumas oportunidades de estar publicando, né, até em revistas internacionais, a gente tem conseguido fazer isso. E o aluno, ele participa ativamente das pesquisas, né, à medida em que ele pode estar trabalhando com esses dados junto com os professores, são todos professores do Unifeso, né, então nós trabalhamos de forma integrada com o aluno também na pesquisa. E aí eles podem fazer seus trabalhos de conclusão de curso, com base, né, nos casos que eles observam e com esses dados do prontuário. Professora Lúcia, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa, no Conexão Unifeso. Parabéns. Eu que agradeço realmente a oportunidade. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui. E para você que está nos assistindo, voltamos já já. Vamos conversar sobre mobilidade urbana com o professor do Unifeso, Mário Neto, especialista em logística e controle da produção. Não saia daí, fique com a gente.